no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Rádio Informativo do Vale, de Lajeado, no Rio Grande do Sul, para o mundo. Muito bem, 8 horas e 48 minutos agora e a gente começa o nosso momento Conectados com o Ouvinte e hoje a gente traz a presença do advogado Henrique Marchini com o tema Direito do Consumidor. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo. Bom dia, Jeff, bom dia aos ouvintes da Rádio Informativo do Vale. É um prazer o convite que me fez para a gente ter esse bate-papo sobre direito do consumidor. Um tema bastante importante que está presente nas mais variadas atividades do nosso dia a dia. Muito bem, lembrando a todos os nossos ouvintes, nós estamos ao vivo também a partir de agora no Facebook do Jornal Informativo do Vale, então você também pode nos acompanhar via rede social. Este bate-papo muito bacana que vamos ter aqui com o Henrique, com o patrocínio de LC Suporte Empresarial. Henrique, eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, também para os telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Perfeito, velho. Eu já estou na lida aí do direito há 21 anos, né? Nesse tempo todo aí já vi vários casos de consumidores dos mais variados, né? Eu sou de família aqui de Lajeado, meu escritório também aqui em Lajeado, junto com meus colegas na Berner e Valandro, e atuamos em todas as áreas do direito, né? Das mais variadas, direito consumidor, direito trabalhista, enfim, direito civil, que envolve várias áreas também, né? E sobre o direito consumidor, que é um tema bastante interessante, que é um tema que eu gosto bastante, lembrando que no dia 15 de março, último passado, é considerado o Dia Mundial do Consumidor. Exatamente. Inclusive, apesar do comércio estar fechado, não ter possibilidade de abrir as portas, eu vi que muitas lojas utilizaram das redes sociais para fazer uma interatividade com o consumidor, fazer alguns chamados, né, para fazer aquela venda da teleentrega. Então, lembrando também desse dia importante para o consumidor, que é um marco histórico, né? Muito bem. E a gente preparou, né, Henrique, algumas perguntas aí, algumas coisas para trazer aos nossos ouvintes e também aos nossos telespectadores neste momento, algumas informações a respeito desse tema, né? E eu gostaria que você começasse falando para a gente o que é realmente considerado o direito do consumidor. Perfeito, Jeff. Essa é uma pergunta bastante importante. A gente tem que entender que nem toda relação de consumo, nem toda compra, ela é regida pelo direito do consumidor, né? Lembrando que nós temos uma lei no Brasil, que foi criada em 1990, que instituiu o Código de Direito do Consumidor. E lá no artigo 1º, ele estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor. Mas eu sempre defendo que essa lei, ela tem os direitos do consumidor, mas tem os deveres do consumidor também. Exato. E ali a gente também encontra os direitos do fornecedor, né? Porque o consumidor não pode chegar na loja e eu entendo dessa forma e exigir. Não, tudo tem um prazo, tudo tem um caminho, né, para a gente seguir. Bom, o que é direito do consumidor? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é consumidor e o que é fornecedor. O mais fácil é o fornecedor. O que é fornecedor? Toda pessoa física ou toda pessoa jurídica que vende um produto ou presta um serviço, né? Pode ser tanto uma pessoa jurídica, uma empresa, um lojista, ou uma pessoa física que é um profissional liberal, que não tem uma empresa constituída, né? Digamos, eu contrato alguém lá para pintar minha casa. É uma relação de consumo minha com esse prestador de serviço, né? Então, isso é fornecedor. É mais fácil da gente entender. Mas o que é consumidor, né? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, né, que adquire o produto como destinatário final, né, que não adquire aquele produto para embasar o seu comércio, né? Por exemplo, assim, eu saio daqui e vou numa revenda adquirir um veículo e a minha atividade vai ser de transporte ou de pessoas ou de mercadoria. A minha relação com essa revenda não vai ser uma relação de consumo porque eu comprei esse produto para a minha atividade fim, né? Então, não vai ser regido pelo Código do Consumidor, vai ser regido pela lei civil, né? Agora, se eu comprar o veículo para minha atividade de lazer, para ir da minha casa ao meu escritório, do escritório para o fórum, para os meus clientes, aí sim é uma relação de consumo. Então, toda vez que eu adquirir um produto como destinatário final, aí sim é uma relação de consumo.
Aí tu vai me perguntar, bom, Henrique, mas então uma empresa nunca vai ser consumidor? Não. Dependendo do tipo de serviço que ela adquirir ou do produto que ela adquirir, sim, vai ser uma relação de consumo. Vamos supor assim, uma empresa que contrata um seguro, né, com incêndio, vendaval, enfim, ela tem uma relação de consumo com a seguradora. Então, as empresas também vão ser consumidores, mas vai ter uma certa diferença se ela adquirir o produto ou o serviço para sua atividade fim, aí não é relação de consumo, aí é uma outra relação, né? Então, nem toda a aquisição vai ser regida pelo Código do Consumidor. Muito bacana. E aí, como a gente tem visto ultimamente, né, algumas questões, né, de aplicação desse código, né, do direito do consumidor. E aí a gente vem com a seguinte questão: em que ou onde a gente pode aplicar esse direito, né, Henrique? Perfeito, é como eu comentei contigo. Então, a gente tem que entender se aquela relação de compra é uma relação de consumo ou não. Sendo uma relação de consumo, sim, aí eu vou aplicar o quê? O Código do Consumidor, que ele foi criado justamente, apesar de eu ter dito, né, Jev, que existe também direitos mais deveres do consumidor e direitos do fornecedor, mas essa lei foi criada para regular essa relação, porque o consumidor ele é considerado na relação uma pessoa mais fraca, como a gente diz no direito, né, com mais dificuldades para provar o seu direito. Então, assim, dentro do código, dentro dessa lei, existe algumas facilidades para o consumidor, né? Como a gente comenta sempre no direito, que é a inversão do ônus da prova. O que é isso? Que cabe ao fornecedor fazer a prova daquilo que o consumidor está alegando. Seja uma contratação, um escrito, quem tem que provar é o fornecedor, enfim, uma série de itens, né? Então, vendo que a relação de consumo, eu vou aplicar esse código do consumidor em todas as relações e a gente vai analisar se o consumidor tem razão, se o fornecedor tem razão. Muitas vezes o consumidor reclama e a gente vai ver, eu trouxe alguns casos aqui, nesses 21 anos de trabalho de estrada, a gente já viu de tudo, né? A gente já viu tanto de questões que o consumidor tinha razão, como a gente vê, infelizmente, que o consumidor às vezes não tem razão naquilo que ele busca, né? A gente trabalha tanto para consumidor como para fornecedor também, então são os dois lados. Então, analisando se realmente é uma relação de consumo, a gente vai aplicar o direito, né? Muito bem. Eu separei, claro, a gente tem as perguntas dos ouvintes, né? Perguntas importantes do dia a dia, das suas dúvidas, né? Isso. Eu separei alguns temas que eu entendo que são importantes no nosso dia a dia, né? Dentre os quais alguns que causam um pouco de confusão no consumidor, né? O primeiro que eu destaco é a questão de quando o consumidor tem direito de trocar o produto, né? No código existem duas questões diversas que confundem muito o consumidor, né? A primeira seria do direito à troca do produto, que a gente chama do direito de arrependimento, né? Existe lá no código, no artigo 49, um artigo que diz que o consumidor, quando comprar um produto, ele pode se arrepender e pode devolver ele, né? Quando isso ocorre? Bom, ocorre quando o consumidor fizer a compra fora do estabelecimento comercial. Como assim? Através da internet, através de telefone, através de uma revista. Antigamente existia muito as vendas porta a porta, né? Exato, ou por cupom também, perfeito, né? Então, toda vez que essa compra for feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor ele tem direito de se arrepender. E não precisa ter motivo. Ah, o produto está com defeito? Não. Simplesmente eu comprei, vamos fazer um exemplo de um tênis. Fui lá na internet, escolhi um tênis, né? Comprei ele, paguei. Aí chegou na minha casa, não gostei do tênis, ou eu já tenho dois, eu acho que foi desnecessária a minha compra, me arrependi. Posso devolver? Posso, eu tenho esse direito, o consumidor tem esse direito, né? Ali está escrito que o prazo é de até 7 dias, a partir do momento que o tênis chegou na minha casa, eu tenho 7 dias para me arrepender, né? Não preciso ter motivo nenhum, eu entro em contato com o meu fornecedor, digo para ele, me arrependi da compra, não quero, né? Faço essa devolução. Os custos de devolução desse produto é por conta do fornecedor. Eu não vou gastar nada para devolver esse tênis, né, esse produto. O valor que eu paguei eu tenho direito de receber com correção, né, por causa do direito de arrependimento, quando a venda for feita fora do estabelecimento. Agora, quando eu for na loja comprar, eu não tenho esse direito de arrependimento. E isso causa muita confusão dos consumidores, né? Eu posso adquirir o tênis, sair da loja, no que eu sair da porta, eu volto, pensei melhor, não quero. Eu já fiz a compra, não tenho direito de me arrepender, né? Só quando efetivamente for fora do estabelecimento comercial. O que acontece aqui na nossa região, né, na nossa cidade, em Lajeado, que a gente vê muito, é os lojistas aceitando a troca do produto, que é uma questão comercial,
de bom tom que o fornecedor aceita, ele faz um contrato, digamos, verbal com o consumidor e ele diz, tu comprou esse produto, seja para ti ou para um presente, se não gostar, se ficou apertado, não gostou da cor, tu pode vir aqui trocar. Bom, ele está aceitando a troca, não o arrependimento do negócio. Muitas vezes isso confunde o consumidor, né? Exato. Perfeito. Nós temos também algumas questões de quando o produto tem defeito. Aí sim, aí o consumidor tem direito realmente, não do arrependimento, mas da troca do produto, né? Então, quando eu adquiri, vamos usar o mesmo exemplo do tênis. Adquiri um tênis e ele tem um defeito, né, de fabricação, né? Eu posso trocar isso? Posso. E aí que entra, como eu sempre digo, né, que é o direito do fornecedor. Aqui nesse artigo, que é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que diz quando o consumidor adquire um produto, né, vai lá na loja, adquire um produto, ele tem um defeito, eu posso levar para o fornecedor, aí o fornecedor tem 30 dias, tem o direito de em 30 dias consertar esse problema. Mas o tênis tem um defeito? Não, ele pode ser consertado. Eu não sou obrigado, eu como fornecedor, a devolver o produto com defeito por um novo, não. Se há a possibilidade de eu consertar, eu tenho um prazo de 30 dias para isso, né? Passado esses 30 dias, se o fornecedor não der solução, porque o que o lojista vai pegar esse produto? Ele vai levar lá para o fabricante, porque se é um erro de fabricação, um problema de fabricação, a responsabilidade é do fabricante do produto, não é do lojista. Então o lojista vai pegar o produto, vai levar lá para o fornecedor vai analisar, vai ver realmente, porque muitas vezes o consumidor reclama e não é problema de fabricação, às vezes é de mau uso mesmo do consumidor, né? Então ele vai analisar, vendo que é problema de fabricação, ele nos 30 dias ele vai trocar, ele vai chamar o consumidor, realmente está com problema e tal, pode escolher um produto aqui da minha loja, o mesmo tênis ou um outro, eu te dou um crédito, enfim, né? Porém, se passar os 30 dias e o fornecedor não der uma solução ou não consertar, bom, daí o consumidor ele tem algumas escolhas, né? Que uma delas é ele pedir a substituição desse produto por um outro novo, pode ser o mesmo tênis ou um outro tênis ou algum outro produto na loja, né? Ele pode escolher também por devolver a mercadoria e aí sim receber o dinheiro de volta com correção, né? Ou ele pode escolher o abatimento do preço. Mas quando isso? Vamos imaginar que ele fez uma compra parcelada, né, e está pagando lá ainda. Então eu vou ficar com esse tênis mesmo assim, que o defeitinho é pequeno e tal, e eu quero um desconto de 20%, 30%, aí ele vai negociar com o fornecedor. Na lei não diz qual é que vai ser o percentual de desconto ou de abatimento, ele vai combinar ali, né, com o fornecedor, eu quero 20%, 30%, 50%, 70%, enfim, né. Não se acertando, ele vai utilizar das outras opções que ele tem no código, né. Eu tive um caso de um cliente uma vez fazendo a defesa do fornecedor, onde um cliente adquiriu um tênis na sexta-feira na loja e na segunda-feira ele voltou lá no meu cliente dizendo que ele tinha escolhido o tênis, vestido o tênis lá, que o número era 36 e que na segunda, então quando ele chegou no final de semana o número era 35, que a vendedora tinha errado, tinha colocado um tênis errado na caixa. Aí a lojista recebeu, a vendedora recebeu e viu, bom, mas esse tênis aqui foi usado, inclusive tinham umas pedrinhas de areia embaixo e a consumidora tinha limpado o tênis e tinha ficado meio manchado. Eles me ligaram, o que eu faço? Eu disse, não, nesse caso aí o consumidor usou o produto, de repente ele se arrependeu da compra, né? Usou o produto, tu não tem obrigação nenhuma de trocar, não tem defeito nenhum. Na verdade o defeito aí seria, teoricamente, o erro da vendedora, né? Se realmente fosse correto isso aí, ele não deveria ter usado. Então o meu cliente não devolveu, né? A consumidora entrou com uma ação reclamando na justiça, né? E aí eu me lembro que o advogado queria forçar muito o acordo porque o valor era pequeno e eu disse, não, se o meu cliente fizer isso, todo mundo vai saber na cidade que a pessoa vai poder comprar um produto na sexta-feira, a pessoa vai poder usar o produto no final de semana e na segunda-feira eles vão devolver. E aí o meu cliente vai morrer acontecendo várias questões nesse sentido, né? Então a gente tem que entender também que, como eu disse no início, né, o consumidor tem o seu direito, mas tem o seu dever. Exatamente. O produto está com defeito ou tem algum problema, não vamos usar, vamos realmente trocar lá na loja, né? Então já aconteceu. Eu só queria perguntar uma coisa, Henrique. Tem situações também de que, acredito que tu vai falar sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente compra um produto eletrônico, digamos, com defeito, né? Perfeito. Ok, lá na loja foi testado maravilhosamente bem, chegamos em casa, o negócio não funcionou. Aí a gente volta na loja. A loja diz, não dá para trocar, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, mas tem que ir para uma assistência técnica
especializada, dar garantia, para então te conceder essa situação. Como é que fica nesse sentido? Porque tu já comprou um negócio que na loja não apresentou defeito, mas chegou em casa apresentou um defeito. Por via das dúvidas, ou pelo transporte, ou daqui a pouco o cara se perdeu lá na hora de instalar. Mas por que não trocar já de imediato por um outro aparelho do mesmo? Não, justamente como eu comentei agora há pouco desse prazo, porque assim, ó, a gente tem que entender que muitas vezes pode ter acontecido um defeito não por culpa do lojista ou do fabricante desse produto, né? Se foi o transporte, quem fez o transporte? Foi o consumidor ou foi um terceirizado contratado pelo consumidor? E se lá chegou na casa do consumidor, instalou errado, de repente colocou na tomada uma outra voltagem, exato, né? Então exato. O fornecedor ele tem esse direito de, nessa situação como tu relatou, chegou lá, pode acontecer em 30 minutos, né? Comprei uma televisão, cheguei lá, deu defeito, volto logo na loja. Não, o fornecedor tem direito sim de levar para assistência técnica, né? Vamos levar para analisar para ver se existe realmente o defeito e se o defeito vem de qual origem. Se for de fabricação, né, pode acontecer, comprou e não teve o defeito na loja, mas chegou em casa, aconteceu o defeito, normal. Aí ele tem o direito, mas ele tem em 30 dias o fornecedor vai ter que dar esse resultado, essa resposta para o consumidor. Então, sim, não tem como trocar na hora. Pode acontecer algumas vezes o lojista, né, o fornecedor, por uma questão comercial, conhece aquele consumidor, é um cliente bom, veio várias vezes, é um cliente de carteirinha. E eu sempre digo para os meus clientes, como eu te falei, atendo tanto consumidor como fornecedor, que muitas vezes a relação comercial ela está acima do jurídico. Né? Se tu for juridicamente falando, não analisa, não troca, vai lá, vamos para assistência técnica. Mas muitas vezes o lojista ele tem que entender que existe essa relação comercial, que ela é importante para fidelizar o cliente. É um cliente bom, um cliente que sempre comprou, pagou em dia, um cliente de muitos anos, daqui a pouco ele vai analisar, vai trocar o produto. Né? Mas te respondendo, não é obrigatório trocar na hora, né? Tem que levar para assistência técnica, tem o período de análise, passados 30 dias aí a gente vai resolver de outra forma. Né? Isso é uma das confusões, né, que geralmente o consumidor faz, né? Não, mas eu tenho direito, eu quero trocar, quero agora. Sempre tem essa queixa, né? Sim, perfeito. Na verdade existe no código de processo do direito do consumidor, existe um artigo que foi colocado alguns anos depois de que produtos essenciais eles teriam que ser trocados na hora. Né? Mas o que é um produto essencial? Um celular. Muito se fala no celular. O celular é um produto essencial? Bom, para mim, na minha atividade, facilita. Para ti também. Né? Mas não é um produto essencial para o meu dia a dia. Então, existe essa previsão no código de produto essencial, que é essencial para o meu trabalho, para a minha vida, que teria que ser trocado imediatamente. Né? Então, se for esse o caso, aí sim o consumidor tem esse direito, né? Mas normalmente não é. Então, normalmente o fornecedor tem a prerrogativa do conserto nos 30 dias. Né? E, Jev, queria fazer uma colocação que há uns anos atrás foi criada uma lei justamente para essas dúvidas na hora do dia a dia lá do consumidor. Eu tenho esse direito, o fornecedor diz, não é bem assim. Né? Foi instituída uma lei lá em 2010, obrigando a todo fornecedor, todo lojista, né, que presta um serviço ou que vende uma mercadoria, ter um exemplar do Código de Direito do Consumidor na bancada. Pode ser tanto um livrinho comprado numa livraria ou a lei impressa mesmo, entra no site e imprime, e está lá no balcão para o consumidor ter acesso a isso, e daqui a pouco uma discussão lá, não, mas eu sei do artigo tal, um advogado, um amigo me falou e tal, eu li antes de vir, né? Então existe justamente para facilitar esse dia a dia aí, né? Que bacana. A gente percebe, né, em muitas lojas que a gente entra ou passa ou visita, enfim, a gente percebe que eles estão cumprindo com essa determinação, né? Perfeito. A grande maioria delas tem o livro já ali junto ao caixa ou junto aos atendentes. Muito bacana isso. É uma garantia também para a própria loja, né? Para o próprio fornecedor, né? Que segurança, é um dos... segurança dele também. Eu sempre digo assim, segurança das duas partes, né? Claro, voltando a dizer, o código foi feito para proteção e segurança do consumidor, mas é para reger essa relação que muitas vezes o fornecedor também tem o seu direito, então ali vai dirimir qualquer dúvida que tiver, né? Dentro dessa relação. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, Henrique, algumas perguntas que foram feitas por alguns ouvintes, né? A gente já passou isso pro Dr. Henrique. Mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, Henrique. Na cidade de Lajeado, tem algum histórico
de como está atualmente essa situação. É muito procurada essa questão do direito consumidor, é muito aplicado isso aqui na nossa região? Sim, Jever, como eu te comentei, considerando que todos os atos mais variados, menores que a gente imagina no nosso dia a dia, está presente uma relação de consumo, né? Por exemplo, estou conversando aqui contigo, saio, ligo meu celular, vou acessar a internet e já tem uma relação de consumo comigo com a minha operadora, né? Saio daqui, vou fazer uma compra, vou abastecer, então direto tem uma relação de consumo. Então, o Código do Consumidor, essa relação de consumo, essas reclamações, seja na via judicial ou mesmo administrativa, acontece a toda hora, né? Eu não tenho os dados especificamente com relação à cidade de Lajeado ou do Vale do Taquari, mas eu tenho os dados do Rio Grande do Sul, dados coletados em 2019, né? Que as maiores reclamações são de 40% das reclamações feitas são de telecomunicações, né? Campeã, né? Sempre campeã. Infelizmente, a gente sabe, eu posso te dizer com certeza que aqui em Lajeado é a maior tipo de reclamação, né? Acredito que seja. Bastante. E em segundo lugar, estourando também bancos e financeiras, né? Isso representa 62% de todas as reclamações, de todas as ações ajuizadas ou reclamações administrativas no PROCON ou mandando uma cartinha, são de telecomunicações de primeiro estourando e depois bancos e financeiras, que realmente normalmente eles agem de forma indevida, né? Quem nunca recebeu lá um comunicado, uma ligação um sábado depois do horário comercial, ou mesmo horário comercial, querendo vender um produto, não quero receber aquela ligação, ou muitas vezes a gente vê na fatura do celular uma cobrança indevida, né? Às vezes a gente nem olha lá um valorzinho pequeno. Então, mas eu não contratei essa internet, foi uma outra velocidade, né? E aí quero cancelar o plano, não consigo, liga no 0800, ninguém te atende, demora. Então, causa bastante preocupação, assim, bastante transtorno para o consumidor, essas relações da telecomunicações, né? E de banco, assim, também, o que a gente vê, infelizmente, crescendo muito nos últimos tempos, né? São os empréstimos consignados, né? Normalmente para o aposentado, os bancos, as financeiras ligam lá, né, e enrolam lá o aposentado dizendo, vamos só fazer um ajuste de cadastro, e quando vê, sem querer, o aposentado contratou lá um empréstimo, mas ele não quer, né? Aí depositam na conta dele um valor e começam a debitar mês a mês um valor por mês com o juro. Mas o aposentado não quis aquilo ali. Então, infelizmente, tem crescido muito isso. A gente vê muitas reclamações, a gente tem atendido muitas pessoas nesse sentido, né? Então, são empresas, segmentos assim, que forçam muito a relação, né? Então, por isso que são as campeãs de reclamações, né? Seja no judiciário ou no PROCON. A gente tem pessoas participando aqui na live, Henrique, e até Andréia Marchini, né? Que também vai ser uma das nossas entrevistadas, ela que faz direito também, né? Ela deixou uma questão aqui. Andréia, já vou fazer essa pergunta para o Henrique, que vai mais em função do período que nós estamos vivendo agora, né? Que encaixa muito aí a questão do direito do consumidor sobre o que é essencial, né? Nesse período aí que está sendo muito debatido, muito discutido, o que abre, o que não abre, o que funciona e aonde a gente se encaixa em tudo isso, né? É mais ou menos nesse norte, eu acredito, aqui a pergunta da Andréia. Mas o Carlos Tietze, ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: bom dia, gostaria de fazer uma pergunta ao Henrique. O consumidor comprou ou contratou um serviço. Depois do prazo da garantia, precisou de uma manutenção. Isso vai além daquilo que a gente comentava antes, né? Perfeito. Este consumidor, por algum motivo, não conseguiu contatar ou não foi atendido pelo seu fornecedor e contratar outra empresa para prestar um serviço, prestar um conserto ou manutenção. Esta empresa se torna responsável do serviço ou apenas pela manutenção? Perfeito, Carlos. Muito bacana a tua pergunta, é importante. Assim, a gente tem que entender, muitas vezes a gente tem que analisar bem corretamente a questão, né? Passou o prazo de garantia. Então o lojista, o fabricante não tem mais responsabilidade. Não, ainda pode ter. Tudo vai depender do tipo de produto, né? Um produto durável ou não durável, né? Então não é porque passou o prazo de garantia que o fornecedor não tem mais responsabilidade. Tem. Então no caso lá, passou o prazo de garantia, nesse caso passou o prazo de garantia, continua com defeito. Aí vamos lá de novo, é um defeito de fabricação ou é um mau uso? Se é um mau uso do consumidor,
o fabricante não tem responsabilidade nenhuma, né? O fornecedor não tem responsabilidade nenhuma. É um problema de um ajuste ali que faltou na prestação de serviço, ou aquele produto está com algum defeitinho? Sim. Então, ele vai entrar em contato com o fornecedor dele, né? Ó, tô com um probleminha aqui e tal. Aí o fornecedor, naquele prazo que eu te comentei, dos 30 dias, ele tem que dar uma solução. O fornecedor, no prazo de 30 dias, não solucionou, ou não foi na casa do cliente, ou foi e não resolveu. O que o consumidor pode fazer? O consumidor pode, sim, contratar uma outra empresa, ou levar numa outra assistência técnica, né? Vai fazer o pagamento, e aí depois vai poder cobrar esse prejuízo que ele teve do fornecedor por falta de ajuste naquele prazo dos 30 dias. Por que eu comentei do tipo de produto? Já tive uma situação onde uma cliente minha comprou uma geladeira, e a gente sabe que uma geladeira é para durar, não digo uma vida toda, mas 20, 25 Boa parte anos, dela, né? 30, né? E ela comprou uma geladeira e lá pelas tantas o fabricante deixou de fabricar aquele produto e não existia mais peça. E ela teve um defeito numa peça e ela levou numa assistência técnica autorizada da marca. E ele disse, olha, não tem mais solução, teria que trocar todo um gabinete, isso vai custar mais caro do que tu adquirir uma geladeira. Ou ela já tinha a geladeira há 5 anos. Ela tem direito de reclamar? Tem. A geladeira não é para durar só 5 anos. E ali a gente tem um agravante de que o fabricante deixou de fazer a peça, né? Então o que a gente fez na época? Ela optou, ela comprou um produto novo, nós ajuizamos para ela uma ação, cobrando aquele valor novo, né? E justamente ela venceu o processo, porque é um bem durável para durar vários anos. Então, como eu comentei no início, já tinha passado muito tempo o prazo de garantia. Mas o fornecedor ainda ele fica vinculado a uma responsabilidade, né? Então, no caso, ela teve o sucesso no processo, porque como era um produto durável, então o fabricante tem que manter no mínimo as peças do produto por um tempo bastante razoável, né? Que bacana. Para você que está nos acompanhando, está chegando agora aí no nosso programa, hoje nós estamos apresentando para você o tema Direito do Consumidor. Para você que está nos acompanhando pela live, né, através do Facebook, seja bem-vindo. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer nos comentários da live, né? Então, fique à vontade. Esse é o seu programa Conexão News, na manhã desta segunda-feira, 29 de março. Neste momento, 9 horas e 15 minutos. E nós seguimos, né? Nós passamos para o Dr. Henrique algumas perguntas que vieram de alguns ouvintes, né? Nós vamos começar pela primeira, que é da Elaine da Mota, da cidade de Soledade, né? Bem próximo aqui de Lajeado. Ela que diz o seguinte: tive problemas de saúde e suspeito que foram causados pelo produto. Posso reclamar ou qual meio acionar? Perfeito, Elaine, né? Elaine. Sim, Elaine. Se tu adquiriu um produto e tu tá com essa suspeita de que esse produto te causou algum problema de saúde, algum transtorno, tu pode sim, tem o direito de reclamar, né? O que eu te diria? Procura um médico da tua confiança para analisar, para te fazer daqui a pouco um laudinho, uma declaração de que realmente aquele produto que tu utilizou causou esse transtorno, né? E aí procura um profissional, um advogado, um profissional na área, faz uma ação, né? Tu pode buscar vários tipos de indenização, que a gente chama, né? O dano material, que seria todo o prejuízo financeiro que ela teve com a aquisição desse produto com defeito, né? Gastou com medicamentos, gastou com consultas médicas, então todo o prejuízo financeiro que ela teve com essa situação ela pode vir a buscar, né? Ela pode também buscar um dano moral, que foi todo o sofrimento, toda a humilhação, o constrangimento que ela passou com esse caso, né? Daqui a pouco causou um dano estético, quem sabe, né? Pode ter acontecido, ela também tem direito de buscar um dano estético também nesse sentido. Daqui a pouco ela ficou vários dias sem trabalhar, ela teve um prejuízo financeiro com o trabalho dela, né? Independente se ela foi ter o benefício previdenciário ou não, ela também tem direito a buscar uma perda financeira, né? Seja se ela ficou com uma sequela, a gente diz uma pensão, ou mesmo um lucro cessante, que é aquilo que ela deixou de ganhar, independente de ter carteira assinada ou não, porque pode ser um profissional liberal que trabalha de forma informal, mas ganha no seu dia a dia, tem direito também. Então, o que eu aconselho nesse caso? Sim, ela pode fazer reclamação, né? Eu já tive casos parecidos com o dela, né? Procura um profissional médico primeiro para ter um atestado, porque o Código do Consumidor, Gé, ele tem uma prerrogativa de facilitar a busca do direito pelo consumidor, que é aquilo que a gente diz, a inversão do ônus da prova, né? Caberia ao fornecedor provar, digamos nesse caso aí da Elaine, o fornecedor teria que provar que aquele produto não fez o mal que ela está alegando.
Mas a gente sabe que o consumidor, algum indício de prova, alguma prova, ele tem que fazer. Então, nesse caso, eu diria para ela procurar um profissional médico para ter esse embasamento aí, né, uma declaração, e aí buscar os seus direitos na justiça. Com certeza ela pode fazer isso. Que bacana. Aí, Elaine, então, a sua resposta aí referente à tua pergunta, né? E obrigado aí à Cidade de Soledade ligadinha com a gente, né? O que fazer? Essa é a pergunta da Odete Lima, de Ivoti, também aqui no estado. O que fazer com um produto levado várias vezes para assistência e continua apresentando problemas? Perfeito. Essa pergunta da Odete, como a gente já comentou aqui, né? Vai depender tudo se tem prazo de garantia, se é um produto novo que ela comprou, recente ou não, né? Mas passado, normalmente, na vala comum, passado esses 30 dias, né, que não consertou, então ela vai ter direito de ou devolver, pedir o dinheiro de volta, pedir um produto novo, né? Se é um produto que ela já tem há muitos anos, né, e que deu um defeito, digamos, não foi de fabricação. Lá no dia a dia estragou a televisão, não é por culpa dela, mas os produtos também têm uma certa validade, né? Então a relação de consumo dela vai ser dela com essa assistência técnica, né? Então a assistência técnica não está resolvendo, não está consertando o problema dela. Não, aí obviamente que ela não vai ter direito de pedir um produto novo para assistência técnica, né? Mas ela pode pedir o dinheiro de volta que ela gastou, várias vezes que ela foi lá, né? Mas normalmente, passado aquele prazo de 30 dias, ela tem aquelas opções que eu comentei, né, do artigo 18, dependendo se é um produto novo, né? Enfim, a gente tem que analisar também o caso a caso, assim. Exato. Muito bem. Aí, Odete de Ivoti que é bastante atuante aqui nas participações, né, nos nossos programas. Que bacana. Obrigado aí a todo o pessoal de Ivoti. Também agora a pergunta do Rudinei Braga, de Passo Fundo. Ele que fala o seguinte: sou obrigado a aceitar o produto consertado e devolvido pela assistência técnica após os 30 dias? É justamente o que a gente comentou, né? Exato, faz parte do mesmo problema, né? Obrigado, ele não é obrigado a receber, né? Mas se ele aceitar dessa forma, passou alguns dias e tal, ele quer, pode, mas vai entrar dentro daquele artigo 18 que a gente comentou, né? De passar o prazo ali do 30 dias, se ele não quiser o produto mais, ele não tem obrigação nenhuma de pegar, e aí se é um produto novo que foi mandado para assistência, que é aquela colocação que tu me fez no início, né? Exato. Então ele pode devolver, pedir o dinheiro de volta, enfim, pedir outro. Aí vai depender do que ele vai querer, né? Muito bem. Aí, Rudinei Braga, de Passo Fundo. Obrigado pela participação. A Jéssica Souza, de Relvado, que fica aqui no estado também, né? Cancelei uma compra por descumprimento de oferta e meu nome foi negativado. O que devo fazer? Baita problemão aí, né? Bom, Jeff, isso também é um assunto bastante corriqueiro, né? O cadastro de consumidor, que eu digo cadastro indevido. Eu atendo muitos consumidores reclamando de que foram cadastrados indevidamente por os mais variados motivos, né? Mas respondendo a pergunta dela, ela comprou um produto lá e a oferta não era de acordo, né? E ela devolveu o produto. Não, se ela foi cadastrada, se realmente ofertaram para ela uma situação e não cumpriram com aquilo, e ela não quer, ela devolveu, ela desistiu da compra e ela foi negativada, sim, ela tem direito de fazer uma ação de dano moral por cadastro indevido. Ela vai ter que comprovar, obviamente, né? Aí que eu digo assim, apesar da facilidade que o consumidor tem pela lei, ele vai ter que provar, ela vai ter que provar que existia essa oferta. Como é que ela vai provar? Um recorte de jornal, uma foto que ela fez com o celular lá na vitrine, né? Ou imprimiu lá no site, nas redes sociais, imprime, ela vai ter que provar que tinha essa oferta. E que o próprio panfleto da loja perfeito, também, né? Qualquer nível de prova. Poderia, se ela não tiver nada escrito, pode ser com uma testemunha, uma amiga que passou, até poderia. Né? Um pouco mais frágil, mas poderia também. Ela vai ter que provar essa questão da oferta e sim, ela tem direito de buscar um dano moral por cadastro indevido. Né? Muitas vezes acontece, ela tendo muito consumidor, né, nessa reclamação. Às vezes o nem fez uma compra e o fornecedor cadastra a pessoa, né? Um terceiro se passou por ele, perdeu os documentos ou não, se passou pela pessoa, quando o consumidor recebe uma cartinha lá, está cadastrado indevidamente, né? Também pode buscar reparação. Ou pagou em dia e aí no dia a dia lá o fornecedor esqueceu de dar baixa lá e mandou o consumidor para o SPC, né? Ou para o Serasa. Também tem direito da reclamação, né? Eu vejo que muitas vezes na correria do dia a dia acontece alguns problemas justamente por isso, né? A gente tem a calma de respira, analisa, é isso ou não,
no nosso dia a dia, naquela correria do dia a dia, acaba acontecendo alguns probleminhas, né? E pode dar um prejuízo bastante grande. Né? Exatamente. Já pensou aí se a pessoa está no meio de um processo de financiamento, alguma coisa do tipo, e de repente aparece essa surpresa. Com certeza, prejuízo é bem grande. É verdade. Olha só, obrigado, Jéssica, aí, né? Cidade de Relvado aí também sempre participando aqui. Essa aqui eu acho que tem muito a ver com uma que já foi questionado. Qual no segmento das nossas questões aqui, qual o procedimento a ser adotado quando houver queda ou descarga de energia que ocasionam danos? Isso é muito comum, né, Henrique? Perfeito. Já atendi alguns clientes nesse sentido também, seja por descarga elétrica ou às vezes até um temporal, um raio pegou na rede elétrica e queimou o produto. Né? É comum, acontece. O que o consumidor tem que fazer nesse sentido? Voltando lá de novo, vou bater na mesma tecla. O consumidor tem que fazer um tipo de prova. Né? O que eu aconselho nesse sentido? O consumidor leva o produto para uma loja de assistência técnica qualquer para fazer o conserto, pede um laudinho desse técnico para dizer, queimou, mas por que queimou? Porque foi descarga elétrica. Né? Aí ele vai fazer, então ele tem essa prova de que o defeito é por esse motivo, né? Ele vai fazer a prova de que efetivamente naquele dia deu um temporal ou deu uma descarga elétrica e caiu a luz na vizinhança, ele vai levar um vizinho, um amigo, alguém que vai poder relatar isso, e ele vai poder sim fazer uma reclamação. Né? E a companhia elétrica ela tem essa responsabilidade sim de indenizar o consumidor, porque efetivamente é um problema da prestação de serviço dela. Né? Então esse consumidor vai ser indenizado se ele fizer toda essa prova direitinho aí, ele vai ter sucesso nessa reclamação dele. Que bacana. 9 horas e 25 minutos, a gente segue aqui hoje com a participação do Dr. Henrique Marchini, ele que é especialista num dos assuntos dos quais ele é especialista, o direito do consumidor. Né? E a gente, então, hoje está meio que numa sabatina aqui, né? A respeito do tema. Mas sabe, Jeff, que é o direito do consumidor, até em casa, eu comento muito, assim, é uma área de segmento do direito que me fascina. Né? Eu gosto muito de atender tanto consumidor como fornecedor. É uma área que eu gosto muito, essa questão do dano moral, da gente analisar, a gente poder dar o retorno para o cliente, seja o consumidor, seja o fornecedor. É importante a gente conseguir resolver e muitas vezes a gente resolve na conversa, né? Exatamente. Isso que eu digo assim, muitas vezes a questão comercial ela tem que se sobressair à questão jurídica, né? Às vezes uma conversa, uma análise, faço ou não faço, é melhor do que tu deixar aí a questão, fazer uma briga judicial, todo mundo se desgasta, né? Exato. Ainda dentro do tema energia, né, ou daqui a pouco água, né, o que fazer quando o fornecimento é interrompido sem comunicação, mesmo com o pagamento em dia? Isso a gente percebe bastante também, né? Perfeito, não. Então, mais ou menos o mesmo segmento daquela ouvinte que fez a pergunta, que foi cadastrada, desistiu da compra, né? Exato. Jéssica, eu acho, né? Deixa eu olhar aqui. Assistência contínua, o nome negativado foi a Jéssica de Relvado, isso. Então, mais ou menos é mesma questão da pergunta, né? Estou em dia com o pagamento das minhas faturas de água. E aí teve um corte, sem comunicação nenhuma. O que eu devo fazer? Eu como consumidor, bom, eu vou juntar todas as faturas de água que eu tenho para mostrar que está todo em dia, que eu paguei. Pode ter acontecido de eu ter pago alguma fatura com alguns dias de atraso, não tem problema nenhum, né? Alguns dias de atraso não vai comprometer, porque se eu também não pago uma fatura no mês seguinte, vai vir uma multinha, um juro, né? Então eu vou juntar todas as faturas comprovando que eu estou em dia e vou entrar com uma ação de dano moral, né, contra a companhia que fornece a água, dizendo que essa interrupção é abusiva, né? Eu estou em dia com os pagamentos, não tinha motivo nenhum, e além da abusividade do corte, não me avisaram, né, dessa questão. Então a gente tem que, o judiciário entende que a questão de energia elétrica e de água são bens essenciais, né? É aquilo que a gente comentou no início, quando o consumidor pode exigir a troca daquele bem essencial. Então, em alguns casos, inclusive, eles negam esses cortes, mesmo em casos de algumas inadimplências, né? Então, nesse caso aí, caso extremo, né, e acontece sim, infelizmente acontece, né, das companhias cortarem o fornecimento do serviço mesmo estando em dia. Ajuiza uma ação, dano moral, e vai ter o sucesso na reclamação dela. Muito bacana. Várias pessoas participando aqui na nossa conversa via Facebook. A Rejane Rosa Lima,
ela que pede o contato do Dr. Henrique. Rejane, nós não passamos isso ao vivo aqui, tá? Então depois você entra em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp do estúdio, tá? Anota aí 91781651 e a gente passa o contato do doutor para você, tá bom? É uma questão de ética também, né? Do próprio conselho, né? Infelizmente, apesar de todos os segmentos, de todos os prestadores de serviço poderem fazer propaganda, né? A gente vê dos mais variados, infelizmente o advogado ele tem que cuidar um pouco, a gente não pode fazer propaganda, existe essa questão da ética, né? Eu defendo que a lei do advogado, digamos assim, ela não seguiu essa questão de que tudo no mundo mudou, né, de tudo ser visto, então ficou meio rígido ali, a gente não pode, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não ter um probleminha com a ordem. Muito bem, mas Rejane, depois entre em contato com a gente, vou repetir aí, é no 991781651, é o WhatsApp aqui do estúdio que a gente passa o contato do doutor para você. Vamos a mais uma informação aqui. A gente falou, né, sobre a interrupção do fornecimento, né, tanto de água quanto de luz. O que fazer? Tínhamos uma outra questão. O que o consumidor mais deve observar no momento da sua compra, Henrique? Olha, Jeff, eu sempre digo que quando a gente vai fazer uma compra, primeiro a gente tem que analisar se realmente aquilo que eu vou comprar realmente eu preciso, é útil, né? Decidindo, vou no estabelecimento, eu vou olhar o produto, vou olhar se o produto tem qualidade, se ele tem algum defeito ou não, vou analisar com calma, né? Vou analisar com calma as formas de pagamento, né? Aquilo que estão me oferecendo, se é realmente aquilo, né? Basicamente é isso, ter um pouco de calma na escolha, principalmente naquelas escolhas via internet, né? Fora do estabelecimento comercial, quando a gente não tem um vendedor para nos dar um apoio. Eu sempre digo assim, é muito fácil comprar na internet, mas a gente não está olhando o produto, a foto está bonita, mas será que é isso mesmo? Né? E tu entrando no estabelecimento tem um vendedor que vai te dar uma opção, daqui a pouco não é esse tênis, não é aquela calça ou aquela roupa de cama, vai mudar ali um pouquinho, né? Então a gente tem que basicamente ter esses cuidados, analisar o produto, se o produto tem qualidade ou não, né? Às vezes a gente compra um produto, daqui a pouco tem algum defeito, alguma coisa, e começa alguns estresses, assim, né? Mas basicamente é isso aí. Que bacana. Muito bem, gente. Nós trouxemos para você aqui nesta manhã, né, o assunto direito do consumidor. E antes dos nossos agradecimentos aqui ao Dr. Henrique, eu gostaria que ele deixasse aqui para a gente as suas considerações a respeito desse tema, né, e também, antes de qualquer situação nesse sentido, eu vou retornar à questão aqui da Andréia, né? A Andréia que fala sobre o que é essencial, a grande discussão do momento, né? Pois é, Jeff, um assunto bastante em voga, como a gente fala, né? Onde existe aí esse transtorno. Eu acho que o que é essencial, obviamente, todo mundo concorda que a vida é em primeiro lugar, né? Indiscutivelmente. Uma vida perdida não tem mais como a gente voltar, né? Exatamente. E a gente entende os lojistas, eu acho que, por exemplo, o meu segmento. Nosso segmento, o fórum está fechado, né? Os processos hoje, os novos são eletrônicos, isso tem andado com uma certa dificuldade, mas os processos que são físicos lá, eles estão parados. O meu cliente me liga, Henrique, como é que está o meu processo, como é que não anda? Então, assim, todos os segmentos estão sendo afetados, né? Os lojistas também estão com o seu direito, porque tem todas as suas obrigações de pagamento, seja para o funcionário, seja para os impostos, e o funcionário está lá, não sabe que o patrão não está vendendo, como vai ser o meu futuro? Então é muito difícil, assim, mas claro, principalmente a vida sempre está em primeiro lugar, né? Mas eu acho que toda atividade ela é essencial, né? Seja de alimentação ou de qualquer venda, prestação de serviço, é essencial, sim, é a minha vida, eu dependo daquilo. Minha família depende da minha atividade, então a minha atividade também é essencial. Então eu acho assim, hoje em dia todo mundo tem palpite para tudo, né? Todo mundo sabe de tudo. Eu acho que falta um pouquinho de mais de resiliência e de entendimento, de respeito ao próximo. Eu acho que o que está faltando hoje, infelizmente, é isso, respeitar a opinião daquela outra pessoa, né? A gente tem visto aí que nas redes sociais, basicamente, falta um pouquinho de respeito. Então, eu acho que toda atividade é essencial, toda atividade é importante. É daquilo que eu levo o meu sustento, é essencial para mim, é essencial para minha família, né? Então, assim,
com essa questão de fecha comércio, não fecha, né? Que também é uma relação de consumo, se tu for olhar ali na essência, né? Poderia daqui a pouco, com uma questão de mais cuidados, enfim, com os protocolos, a gente sabe que o comércio tem feito isso, tem cuidado. Então, respondendo a pergunta dela, aí, minha irmã, né, que fez uma pergunta, ouvinte aí, sim, eu acho que toda atividade ela é essencial, né? É difícil a gente dizer o que não é. Por exemplo, para mim, a minha atividade é essencial para mim, para minha vida, né? E eu também estou com restrições, então, né? E o que vem muito ao caso, que aconteceu em função da pandemia, que atingiu um segmento muito forte, que foi tanto das questões de viagens aéreas como de shows marcados, né? Por exemplo, a gente sabe que uma das atividades que não voltou de forma nenhuma foi essas questões de festas, de show, o pessoal tocando, enfim, isso desde março do ano passado, o pessoal não conseguiu voltar, né? Então, o que foi? Foi um dos assuntos que eu trouxe aqui, o governo sensível, né, a essa problemática, né, como proteção dessas empresas que prestam esse tipo de serviço de eventos culturais. Foi editada uma lei, a Lei 14.046 de 2020, né, onde diz que as empresas não são obrigadas a, num plano, devolver o valor daquele show contratado, daquele ingresso. Mas por que isso? Por que não existe? Bom, porque se o governo não tivesse feito essa proteção para essas empresas, imagina todo consumidor. Aqui eu vou fazer um parênteses. Eu entendo lá do consumidor, comprou, um grupo de amigos, aí nós compramos um ingresso para um show, né, que seria o show do Metallica em abril do ano passado. Não saiu o show, tá cancelado, nós estamos naquela, vamos fazer o quê? Vamos esperar e tal. Agora, tu imagina num universo assim, ó, vamos falar a nível de Brasil, todo consumidor reclamando daquela empresa. A empresa vai quebrar, se tiver que devolver o valor. Exatamente. Né? Então, a gente tem que... Então, aquilo que eu te digo assim, ó, a gente tem que entender o lado da outra parte também. Né? Eu tenho o meu direito, sim, mas como é que está a situação da outra parte? Né? Mas é uma empresa grande. Mas é uma empresa grande que do dia para a noite ela pode ter que vir a fechar e todos os seus funcionários serem demitidos e causar um transtorno para aquelas famílias. Então, acho que eu tenho que ter um pouquinho de amor ao próximo e analisar. Né? Então, o que o governo fez? Sensível a essa questão, editou essa lei, né? Dando algumas opções para essas empresas de shows, né? De eventos, né? Que é assegurar ao consumidor a remarcação do show para uma nova data. Né? Cancelei lá em abril, não pôde ter esse show. Vamos fazer numa nova data, lá em dezembro. Aí aconteceu, continuou a pandemia, que a gente ainda está, né? Então cancela, tem essa opção. A segunda opção é disponibilizar o crédito para esse consumidor para um outro show, né? Digamos lá no nosso caso, a Metallica, que é uma banda norte-americana, enfim, não vai mais vir para o Brasil. Bom, mas aí a empresa vai disponibilizar um outro show. Né? Mas eu não quero. Bom, se eu como consumidor eu não quero ir naquele outro show, aí eu tenho sim direito, não quero nenhuma dessas opções, eu tenho direito sim daí de receber o valor de volta. Né? Mas a lei determina que essa devolução ela vai ser feita em até 12 meses após a pandemia. Quando ela vai terminar, todo mundo espera que seja para amanhã. Né? Mas então todo esse prazo, sim, mas é aí que eu estou te dizendo, acho que o governo, né, ele tem que estar sensível, as pessoas têm que estar sensíveis. Vamos olhar o próximo, né? Se a gente for ter que exigir, logo vai acontecer algum problema com essas coisas. E a gente tem que entender que tanto podem ser uma empresa, uma casa de show grande, como uma pequena. Pode ser uma aqui da nossa região, e a gente tem tantos aqui. Né? Imagina ter que ir do dia para a noite. Então, a lei determina nesse sentido. A devolução existe? Sim. Num prazo de até 12 meses ao final da pandemia. Né? Então, eles ainda estão com essa questão aí que engessada. Né? Outra questão rapidinho que eu trouxe aqui, que acho que é bastante importante e atual pela questão da pandemia, é a remarcação de passagens aéreas, né? Exato. A gente soube que no início lá da pandemia, lá em março, então foi proibido qualquer viagem, né? Depois foi facilitado com algumas restrições, diminuição. Então o governo também criou uma outra lei, né? A 14.034, aprovada em agosto de 2020, que ela, digamos assim, ela entra um pouco em choque com o direito do consumidor, mas ela tem que ser analisada pelo momento atual, que é da pandemia. Né? Então, num primeiro momento, cancelou todas as viagens, depois, com algumas restrições, facilitou. Então, o que acontece? As viagens que tinham sido marcadas de 19 de março de 2020 até dezembro, e depois, como a pandemia ela continuou, infelizmente, o governo deu uma mudança nessa lei e esticou essas passagens até dia 31 de outubro de 2021. Então,
viagens do dia 19 de março de 2020 até 31 de outubro de 2021, ela cabe dentro dessa lei. Tá, mas o que acontece? Bom, se essa remarcação, esse cancelamento partiu da companhia, né, a companhia aérea, o consumidor ele tem duas opções. Ou ele escolhe remarcar essa passagem para uma nova data. Eu fiz uma viagem, quero fazer uma viagem com a minha família, não tem problema, eu posso ir daqui a um ano, remarca essa passagem, né? E, inclusive, o consumidor ele pode optar de passar esse crédito que ele tem para um terceiro. Jeb, aqui eu tenho uma passagem, uma viagem lá para o Nordeste, enfim, tu quer ir no meu lugar? Não, eu quero, eu passo para ti, combino contigo, tu vai fazer o pagamento para mim, tu pode ir no meu lugar, a lei permite eu passar para um terceiro, né? E se eu não quero remarcar, eu quero meu dinheiro de volta, sim, eu tenho, como a companhia aérea foi que desmarcou, e aqui eu digo, lá no início foi o governo que desmarcou, claro, sensível a todas as questões, também entraria nessa questão, eu tenho o direito de receber de volta o valor da passagem, né, corrigido, mas com pagamento em até 12 meses. Mas 12 meses para receber, é aquilo que eu te falei, temos que analisar também a questão da empresa, né, apesar das empresas aéreas serem empresas grandes, mas se todo mundo buscar de uma hora para outra, vai acontecer de um colapso, né? Exato. E quando é o consumidor que desmarca a passagem, né? Ele desmarcou lá a passagem, não quero mais ir, tô com medo, tô com receio, ou era uma viagem de negócio, né? O negócio não vai mais acontecer, aquela reunião não vai mais acontecer, então o consumidor desmarcou, né? Então ele tem a opção, sim, no mesmo sentido de remarcar a viagem para mais adiante, pode passar para um terceiro, né, sem pagamento de nenhuma taxa, e se eu quiser o dinheiro de volta, e como eu fui o responsável por desmarcar, então eu tenho o direito sim de receber o dinheiro de volta em até 12 meses, mas aí nesse aspecto a companhia aérea ela pode me cobrar uma taxa, né? Muitas vezes a gente compra a passagem aérea para um outro site que facilita e tal, vai cobrar uma taxa, então quando eu desmarcar, quando a opção é do consumidor que desmarcou, aí sim, se ele quiser o dinheiro de volta, ele vai ter que pagar essa taxazinha aí, né? Então são dois casos bastante atuais que aconteceram e que a gente tem que analisar também a prerrogativa dessas empresas, dessas que fazem tanto das viagens como de eventos, né? Pode acontecer um colapso aí, ninguém quer isso também, né? Exatamente. A gente vem observando, né, o setor de eventos, principalmente, um dos mais afetados por tudo, né? Porque não envolve somente uma pessoa, né? Se envolvesse só uma situação, tudo bem, ainda São pessoas que trabalham, que dependem, suas famílias dependem daquela atividade, né? Eu tenho amigos aí que não desde março não conseguem fazer um evento, e a gente entende, realmente isso é a última coisa que provavelmente vai voltar, né? Então a gente tem que analisar e como eu te falei, a gente tem que se colocar no lugar do outro, que eu acho que é o que falta hoje no mundo, seja na relação do consumidor ou em qualquer relação familiar, relação negocial, de qualquer, eu acho que é a gente se colocar no lugar do outro, né? Analisar realmente aquela pessoa tá assim, tá assado, respeitar também a opinião, é o que infelizmente está faltando hoje em dia para todos nós, né? Exatamente. Muito bem, gente, 9 horas e 41 minutos agora. Eu quero agradecer demais a participação aqui hoje do nosso querido entrevistado aqui, o advogado Henrique Marchini, né, que trouxe para a gente o tema do dia, direito do consumidor, né, num patrocínio da LC Suporte Empresarial. Lembrando que como não é permitido, né, fazer propaganda do escritório e assim por diante, você precisando dos contatos, né, do Dr. Henrique, também do escritório do Dr. Henrique, pode entrar em contato com a gente aqui que a gente passa, né, sem problema algum. Perfeito, Jeff. E eu gostaria das suas considerações, Henrique. Perfeito, Jeff. Primeiro, novamente, gostaria de te agradecer pelo convite, né? A gente teria tantos assuntos do direito do consumidor, de falar cheque pré-datado, juros bancários, enfim, existe uma lei nova agora que é a LGPD, que protege a questão do uso de dados, enfim, então tem uma infinidade de atividades, é aquilo que eu disse no início, a relação de consumo está presente no nosso dia a dia nas mais variadas atividades que a gente faz. Então existe N situações que a gente poderia passar um dia todo aqui conversando nesse bate-papo interessante, né? Mas gostaria de te agradecer, gostaria de agradecer também a participação dos ouvintes, de todas as perguntas que foram feitas, né? Perguntas pertinentes, bem interessantes, né? E colocar à disposição aí, se alguém quiser fazer o contato com a rádio, enfim, com a gente, né? Para a gente daqui a pouco analisar e poder
resolver o problema da pessoa. Isso que eu acho que é o mais interessante, a gente poder resolver o problema que está afligindo tanto o consumidor como o fornecedor também. Exatamente. Tanto para você aí que está nos ouvindo agora, né, ou nos assistindo, para você, pessoa física, como para sua empresa, né? Isso mesmo. Então, muito bem, muito obrigado, Henrique, né? Desejo aí um excelente ano ainda de 2021. Esperamos que seja, né? É o que todo mundo está torcendo muito para que seja, né? Que venha a vacina, queremos essa vacina para ontem. Rezar muito e torcer para que todo esse transtorno aí passe o mais rápido possível, para a gente poder ter a nossa vida de volta aí. Exatamente. E o doutor falou numa coisa muito importante que até iniciou há poucos dias, e possivelmente a gente volta a conversar sobre esse assunto, Henrique, que é sobre a situação da proteção dos dados, né? A gente vem observando uma leva aí de situações, desde nível do governo até pessoas físicas, que estão tendo seus dados aí surrupiados, digamos assim, né? Perfeito. E eu acho muito importante a gente... Isso é mais comum do que a gente imagina, é aquela ligação que a gente está recebendo, que a gente até falou antes, né? Seja no horário comercial ou mesmo em sábados, domingo, a gente está recebendo aquela ligação daquela empresa me oferecendo, normalmente é telefonia ou banco, me oferecendo um produto. Não, mas como é que ele tem o meu contato? Quem é que permitiu ele me ligar? Eu não quero receber. Se eu quiser, eu vou ligar, né? Exatamente. Então, baseado nessas reclamações todas aí, tem essa lei que foi criada recentemente, está sendo colocada em prática, também serve muito para o fornecedor fazer os mecanismos de não acontecer esse vazamento de dados, né? Então, é uma lei bastante importante que veio aí para auxiliar nessa questão aí. Nós vamos conversar ainda sobre isso num novo momento, Henrique, porque eu acho muito pertinente isso. E eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de saber dessa situação. Há uma campanha, né, a nível nacional que começou aí pelas mídias de TV, né, inclusive mostrando de fato o que realmente tem acontecido, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana para você que está nos assistindo, né, e para os nossos ouvintes a nível de Brasil, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, estarem ligados, né, cada vez mais ligados, não fornecer seus dados assim alavanteio para qualquer um que apareça, né? Tu fez uma pergunta para mim, Jeff, do que o consumidor tem que analisar na hora da compra, quais os seus cuidados. Principalmente. E aqui me veio uma luz assim, ó. A gente tem que sempre cuidar, e isso serve não só para o consumidor, para o fornecedor e para a gente. A gente tem que cuidar muito aquilo que a gente assina. Aquele contrato. Normalmente quando tu tá na internet, tu só faz o xizinho, tu não lê, porque eu não gosto de ler e tal. Aí daí quando deu um problema, aí corre pro advogado. Né? Aí, bom, mas aí já está feito o problema, às vezes a gente não consegue consertar, ou é difícil consertar. Então, assim, ó, a minha dica é, leia atentamente tudo que está escrito ali. Eu não entendi. Leve para um advogado, que é uma pessoa especialista para analisar aquele contrato, aquilo que está escrito ali. Analisa com calma, se é realmente aquilo, assina. Né? Eu já tive N situações, por exemplo, de empresas ligarem para lojas, né? Normalmente para as empresas. Assina aqui uma análise de cadastro, para renovar o teu cadastro. A pessoa, e é o que eu disse, né? Naquela correria do dia a dia, tu não tem tempo, tu acaba fazendo as coisas na correria e acaba dando problemas. Então a pessoa assina lá aquele documento que recebeu e quando vê é uma contratação de publicidade de lista telefônica. Mas eu não quis isso. Mas tu assinou. E não adianta tu ir no judiciário e dizer, assinei e não li. Não, isso não existe. Né? Então assim, a gente tem que ter aquele cuidado, analisar com calma se realmente é aquilo que eu quero, se está escrito ali aquilo que me ofereceram, né? E se tiver dúvidas, leva para o profissional habilitado que ele vai analisar para ti. Muito bem, mais uma vez agradecendo aqui a participação do Dr. Henrique Marchini, né, no nosso programa Conexão News, na manhã desta segunda-feira, dia 29 de março de 2021, agora 9 horas e 47 minutos. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço, Jeff, foi um prazer aí nesse horáriozinho aí participar contigo desse bate-papo sobre direito do consumidor, né? Estou disponível para qualquer outro assunto que a gente puder auxiliar aí os nossos ouvintes, é muito bacana a gente poder trocar ideias. Esse é o nosso objetivo, trocar ideias e explicar para o consumidor e para o fornecedor o que ele pode ou não fazer. Exatamente. E olha só, gente, nós vamos para um momento musical agora, vem chegando para você aí a Loki com Matheus e Cauã. E na sequência temos o nosso intervalo comercial e já eu volto com as considerações do nosso programa. Informação, música boa e a sua participação aqui na Rádio Informativo do Vale.